O tema de hoje para a nossa meditação é o projeto da salvação. Pode esse projeto ser entendido em um só capítulo? Eu gostaria de compartilhar com todos a minha visão desse projeto que está no livro de Apocalipse, capítulo 12. Pode ser que eu esteja equivocado ou ainda que tudo isso seja fruto da minha imaginação, mas sempre que volto a examinar as Escrituras, fica mais claro o meu entendimento sobre este tema. Vejamos, em Apocalipse 12, 1 e 2. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. No estudo bíblico, existe uma ferramenta de análise ou interpretação que permite ampliar o nosso conhecimento dos mistérios de Deus que estão contidos na Bíblia Sagrada. Estamos falando da exegese. Mas é preciso estar atento aos exageros e possíveis afirmações que não têm base bíblica, podendo assim ficar comprometido toda a verdade de Deus para a salvação. Exemplos de exegese para esse capítulo. A mulher nos fala de Israel antes de Jesus. Trevas nos fala do pecado de Israel. A lua, igreja fiel. Estrelas, os apóstolos. A luz é Jesus. E esposo, o esposo é o Cristo. Os profetas do Velho Testamento apontavam para um grande evento que se cumpriu fielmente conforme as Escrituras. Israel estava em trevas, mas havia um remanescente que aguardava a promessa de Deus. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem. Seu nome era Maria, e disse o anjo: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O anúncio da vinda do Messias é incontestável. Muitos dormiam espiritualmente, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Vejamos agora uma sequência de acontecimentos ligado ao Espírito Santo. Primeiro, Maria recebeu o Espírito Santo e gerou Jesus. Jesus recebeu o Espírito Santo e gerou a Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica recebeu o Espírito Santo e gerou a Igreja Fiel, que continua gerando até os nossos dias. João Batista foi o último profeta do Velho Testamento e a primeira testemunha da promessa de Deus para Israel. A ele lhe foi dado um sinal acerca do Cordeiro de Deus. João 1,33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vir descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. As profecias do Velho Testamento apontavam para a vinda do Salvador, pois sabemos que no Velho Testamento a salvação ainda não havia sido estabelecida. O homem era justificado pela lei e pela fé. Após a morte, corpo e alma iam para a sepultura para aguardar o remidor.
Na morte e ressurreição de Cristo, inicia-se um novo momento. Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque o último inimigo que haveria de ser aniquilado era a morte. No início do seu ministério, Jesus operou seu primeiro milagre no casamento das bodas de Caná, apontando para uma profecia estabelecida para Israel, ainda no Velho Testamento. Isaías 62:5. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Após ser batizado, Jesus chamou 12 homens simples que não estavam corrompidos pelo sistema religioso de sua época. Um sistema representado pelos sacerdotes, escribas e outros que se uniram ao Império Romano, comprometendo assim o culto estabelecido por Deus para Israel e levando o povo à prostituição e à idolatria. Isto me leva a entender o surgimento da primeira besta do Apocalipse. Apocalipse 12, 6 e 7. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. A Igreja Apostólica, ou a esposa do Cordeiro, foi escolhida para levar as boas novas de salvação. Jesus chamou seus discípulos e deu-lhe poder e os enviou 2 a 2 às ovelhas perdidas da casa de Israel. E os seus discípulos voltaram dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Na metade da semana profética, Jesus foi morto e a igreja foi perseguida até o ano 70 depois de Cristo, conforme falou o profeta Daniel. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Conforme a história, os últimos 3 anos e meio, antes da invasão de Jerusalém, até a destruição do templo, Israel sofreu os maiores flagelos da sua história, confirmando assim o alerta de Jesus: sai dela, povo meu. Analisando Apocalipse 8:12, o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse. Numa simples leitura, eu entendi que o toque da 4ª trombeta era físico e representava o dia do arrebatamento da igreja para os nossos dias. Mas agora, analisando o capítulo 12, posso ver que esse sinal é espiritual e apontava para o dia do juízo final para os infiéis de Israel. Apocalipse 12, 10 e 12. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O número 144.000
aparece 2 vezes no Apocalipse, conforme na semana profética estabelecida para Israel. No capítulo 7, João viu 144.000 antes de receberem em suas testas o selo de Deus, ou seja, ainda que neste mundo. Já no capítulo 14, João viu 144.000 que foram selados e já estão no céu. Esses são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus na primeira ressurreição dos mortos e reinaram com ele 1000 anos. Após completar o número de salvos, a porta da graça foi fechada para Israel. O remanescente que escapou da tribulação de Jerusalém fugiu para o deserto, conforme a palavra de Jesus Cristo em Mateus 24. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Esse foi o primeiro ai, anunciando o início da plenitude dos gentios. Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado e o remanescente fugiu para o deserto. O muro de separação entre judeus e gentios foi derrubado. Romanos 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Será que estamos vivendo os últimos dias para o arrebatamento da igreja? Ou já estamos vivendo os últimos dias do juízo final para todos? Satanás está preso ou está solto? Todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ou seja, a Igreja Apostólica, a esposa do Cordeiro, recebeu o Espírito Santo e gerou a Igreja fiel, que é a última geração de Deus. Este é o tempo do breve. Tu és pó, e ao pó retornarás. Após a morte, o corpo vai para o sepulcro, e a alma daquele que estiver com o nome no livro da vida é arrebatado para o lugar de descanso. Porém, aquele que após a morte seu nome não for achado no livro da vida, será tragado para o lugar de tormentas para aguardar o dia do juízo final, que se dará quando se completar o número de salvos de todos os povos. E para finalizar, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Receber o Espírito Santo e ser coberto pela virtude do Altíssimo são duas coisas distintas. Primeiro, Maria recebeu o Espírito Santo. Depois, ela foi coberta pela virtude do Altíssimo para suportar as astutas ciladas de Satanás. E não é diferente nos nossos dias. No Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, mas quando nos convertemos, somos cobertos pela virtude do Altíssimo que está ligado à nossa consciência, pois temos a mente de Cristo. Ou seja, se eu mentia, já não minto mais. Se eu me prostituía, já não me prostituo mais. Se eu roubava, já não roubo mais. Este é um grande mistério que precisa ser entendido por todos, porque nesta última hora
Satanás já está solto, não para matar, mas sim para enganar. A todos a paz do Senhor.